Aleluia. Abre a sua Bíblia nos Salmos de número 42. Alguém aceita Coca-Cola? Hã? Uai, gente. Hoje eu vou pregar tomando Coca-Cola. Vamos lá. Salmos de número 42. Você que encontrou, você que está em casa nos acompanhando pelo YouTube, seja bem-vindo. Deus te abençoe poderosamente. Mesmo não estando presente, nós cremos que você vai ser edificado pela palavra de Deus. Salmos de número 42, assentado como você está. Nós vamos ler do verso 1 ao verso número 4. Depois nós vamos pular para o último versículo desse salmo, que é o versículo de número 11. Salmo de número 42, verso 1 ao verso 4, depois o versículo de número 11. Todos encontraram? Podemos ler? Amém? Diz assim, ó. Eu vou ler aqui na minha versão, às vezes pode estar diferente um pouco da sua, mas vamos lá. Assim como o cervo, ou em outras traduções, assim como a corça anseia ou brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com multidão que festejava. Verso número 11, diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluia. Já oramos e vamos nessa noite a essa ministração no nosso coração. Bem, antes da gente poder falar diretamente desse texto que nós lemos, esse belo salmo que alguns dizem ter sido escrito por Davi, antes de nós entrarmos diretamente nesse texto, você está vendo aqui que aqui nós temos uma água e aqui nós temos uma Coca-Cola. Quem é que gosta de Coca-Cola, levanta a mão. Eu já tenho quantos anos que a gente não toma refrigerante, amor? Quanto? 8 anos? 8 anos. Então, aqui tem uma Coca-Cola gelada, você que está em casa, está aqui geladinha, né? Está quase grudando na mão, e é sem açúcar ainda. Sem açúcar, para quem, né, está aí. Nós temos aqui essa Coca-Cola e nós temos essa água. O salmista, ele disse aqui que a alma dele, assim como a corça suspira pela Coca-Cola, assim como a corça suspira ou deseja por águas, assim a minha alma, ó Deus, tem desejo por ti. E aí, eu fui analisando algumas coisas, Deus ministrou meu coração algo muito poderoso. Primeiro que essa Coca-Cola que nós estamos vendo aqui, quais são as características, por exemplo, que você pode dar a essa Coca-Cola? Vamos lá. O que essa Coca-Cola representa para você? Vamos lá, gente. Saciedade. Mais o quê? Vamos lá. Prazer. Mata o desejo. Mais o quê? Vocês vão de concordar comigo que essa Coca-Cola, a Coca-Cola, ela é, apesar de que a gente não toma, mas é nenhum tipo de refrigerante, mas vocês vão de concordar comigo que a Coca-Cola é saborosa, sim ou não? É saborosa. Vocês vão de concordar comigo que a Coca-Cola é convidativa, não é? Você está lá comendo aquele almoço de domingo e de repente alguém vem e coloca uma Coca-Cola extremamente gelada, com aquele copinho com 2 gelos e ainda bota uma rodela de limão. Meu Deus, aí
Acabou tudo, né? E no final ainda diz, se prepara porque tem vaca atolada aí no finalzinho. E aí você é convidativa. Você sabia que a Coca-Cola é uma das marcas mais valiosas do mundo? E além de ser uma das marcas mais valiosas do mundo na questão dos business, a Coca-Cola, ela é a bebida mais consumida e mais vendida no mundo. E não só no Brasil. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai ver que a Coca-Cola está entre os refrigerantes mais vendidos no mundo, disparada. Possivelmente em 10 casas que você visitar, você vai ver lá, você vai ver talvez de 8 dessas casas, uma Coca-Cola. A Coca-Cola, ela é saborosa, ela é convidativa, ela é consumida, ela é vendida no mundo todo, mas a Coca-Cola não pode matar a nossa sede. Aliás, não só a Coca-Cola, mas qualquer outro refrigerante, ele não pode matar a nossa sede. Não sei se você já passou por essa experiência de estar com muita sede e você então tomar um refrigerante. A sua sede não foi saciada. Então, por mais que seja saboroso, por mais que seja convidativo, por mais que seja algo que está nas grandes marcas, por mais que seja algo que é muito vendido, consumido por todo mundo, mas é algo que não é essencial, não mata a nossa sede. Agora, se você tivesse com muita sede, eu colocasse para você 1 litro, aqui uma Coca-Cola de 2 litros, e essa garrafa de água, o que você escolheria? A água. Mas eu diria para você, olha, mas você tem aqui uma Coca-Cola de 2 litros, e você tem uma água aqui de 500 ml. Por que você escolheria a água? Porque por menor que fosse o frasco, ou por menor que fosse a quantidade do que estava ali, diante dos seus olhos, a Coca-Cola, por maior que fosse, ela não tem a capacidade e o poder de matar a sua sede. Somente a água. Somente esse frasco de água teria a capacidade de matar e saciar a sua sede. Então, recapitulando, a Coca-Cola, ela é saborosa, é convidativa, é uma das marcas mais valiosas do mundo, além de ser a mais consumida, mas ela não pode saciar a nossa sede. Agora, e a água? Primeira coisa, a água não tem cheiro. Segundo, a água não tem sabor. Então, só aí, nessas 2 características, ela perdeu para a Coca-Cola. Ou ela perdeu para qualquer outro refrigerante. A água, às vezes, não é tanto consumida. Por exemplo, hoje eu ando com uma garrafinha, está ali, né? Às vezes estou aqui no culto, estou com uma garrafa de água. Por quê? Às vezes passa o dia, a gente toma 500 ml, 1 litro de água por dia. E olha lá. Por quê? Porque às vezes não é tão consumido. Mas a Coca-Cola, se deixar, a gente toma o refrigerante, se deixar, toma 1 litro, 2 litros, e por aí vai. A água não é tão consumida, mas é a única substância que pode saciar a nossa sede. Por mais que ela não tenha sabor, por mais que ela não seja convidativa, por mais que ela não tenha cheiro, por mais que ela não está no ranking das mais consumidas do mundo, é a única substância que pode de fato saciar a sede, a nossa sede. E por isso o salmista aqui nesse contexto, ele está no deserto. Ele estava no contexto do deserto. E no deserto o salmista, ele começa a observar aquele ambiente, aquele lugar. Eu queria que você entendesse juntamente comigo que Deus é um Deus pedagógico. Você pode repetir isso? Deus é um Deus pedagógico. Irmãos, Deus, ele usa das coisas criadas, ele usa das circunstâncias, ele usa do que a gente vê para nos ensinar. Então eu quero te dar exemplos aqui, para nos ensinar na forma pedagógica de Deus. Deus, ele vai ensinar Jonas sobre compaixão usando uma planta. Quando o profeta Jonas foi
enviado por Deus para ir à cidade de Nínive para pregar uma mensagem que não era uma mensagem tão fácil de ser pregada, mas Jonas vai lá não querendo muito ir, e quando ele chega naquele lugar, ele, ao contrário de Deus, queria ver aquele povo morto. Mas o Senhor tratou profundamente com Jonas, quando mandou Jonas subir para o alto de um monte, e lá Jonas esperando que aqueles ninivitas fossem consumidos. Jonas ali caiu no sono e Deus colocou sobre ele, fez nascer, diz o texto, fez nascer uma planta sobre ele, e aquela planta tampou ele do sol. E Jonas descansou. Mas logo depois, a Bíblia vai dizer que Deus trouxe ali um verme, fez que o verme comesse a planta. Aí Jonas acordou com o sol na cabeça, indignado, e começou a falar com Deus: Deus, mas o Senhor permitiu que esse verme matasse a planta. Ele começa a discutir com Deus. E Deus disse assim: Jonas, você está insatisfeito, você está com raiva, porque o verme consumiu a planta? E disse: sim, Deus. Ora, estava fazendo sombra para mim, estava me abençoando. E aí Deus ensina uma grande lição para ele, diz para ele assim: olha, Jonas, se você teve compaixão de algo que você não plantou, não regou, não fez nascer, mas que de repente já não existe mais, quanto mais eu tenho compaixão desses homens e mulheres que não sabem discernir entre a mão esquerda e entre a mão direita. Deus foi pedagógico para ensinar Jonas sobre compaixão usando uma planta. Quer outra fonte? Para ensinar Oséias sobre angústia, Deus usou o casamento dele com uma prostituta. Deus disse para Oséias, o profeta de Deus: olha, vai lá, casa com aquela mulher de prostituições. Por quê? Porque de dia aquela mulher vai estar contigo, mas à noite ela vai te trocar por outros homens. Que coisa dura, que coisa difícil. Lendo assim parece até fácil, mas vivendo é muito difícil. Agora, o que Deus queria ensinar ao profeta Oséias? Deus estava ensinando para Oséias que o povo de Israel, a sua nação, o povo escolhido por ele, era o povo que adorava ele de manhã, mas se prostituía com outros deuses à noite. Era o povo que estava com ele em um determinado período da vida, mas de repente já não estava mais com ele. Um povo que se corrompia a todo momento. Então Deus está dizendo para Oséias: Oséias, você quer saber o que é angústia? Você quer saber como eu me sinto, Oséias, quando eu vejo o povo fazer isso? Então, Oséias, eu vou fazer você sentir na pele o que é estar angustiado, o que é querer o bem das pessoas e as pessoas virarem as costas para você, o que é você dar o seu melhor e as pessoas não reconhecerem isso. E aí Deus permite Oséias passar por essa circunstância, por essa situação. Deus estava sendo pedagógico, ensinando Oséias sobre angústia, fazendo com que ele casasse com uma prostituta. Quer ver outro exemplo disso? Deus ensina Pedro e os seus discípulos sobre provisão. Quando diz assim: Senhor, nós temos que pagar a César o que é de César. E aí Jesus disse: olha, vai até certo lugar, lance lá o anzol, pegue o peixe, e lá na boca do peixe tem uma moeda. E aí vocês pagam o que é por mim e para vocês. Jesus estava ensinando aos seus discípulos naquele momento, de forma pedagógica, sobre provisão. Então veja que Deus é um Deus pedagógico. Deus é um Deus que, para ensinar sobre compaixão, ele usa uma planta. Deus é um Deus que, para ensinar sobre angústia, ele usa um casamento de um homem com uma prostituta. Deus, para ensinar sobre provisão, ele manda que o seu discípulo fosse a um lago pescar um peixe que nem sabia que peixe que era, e tirar da boca do peixe uma moeda que alguém deixou cair ali em algum momento. Agora, o mesmo Deus, o que isso tem a ver com a gente? O mesmo Deus que está ensinando a gente aqui nesses contextos e tantos outros contextos das Escrituras, é o mesmo Deus que está ensinando o salmista aqui nesse texto. O texto aqui está nos mostrando um homem percorrendo um deserto. Por que percorrendo um deserto? Porque o lugar onde ele encontra uma coça, a coça vivia em lugares desertos. Ele estava num deserto, e ali ele encontra uma corça. É interessante, irmãos, que quando uma corça ela está andando, como que ela faz para perceber que há ali uma corrente de água? Como ela faz para perceber que há muitas águas naquele ambiente, num deserto?
Primeira coisa, a sensibilidade. Quando a corça ela está caminhando, ela sente a alguns metros de distância, abaixo dela, ela sente as correntes da água que vai passando por ali. Coisa esta que talvez eu e você num deserto jamais vamos perceber. Mas a corça que está andando, ansiando por águas, porque o deserto é um lugar causticante, é um lugar desafiador. O deserto ali é um lugar onde ela está andando e de repente ela sente por baixo dela, a metros de distância, um fluxo de água. E ela então começa a correr na direção daquele fluxo, porque ela sabe, ela é certeira em perceber que correndo naquela direção ela vai encontrar uma fonte de água. Por isso o salmista, ele disse aqui, assim como o cervo ou a corça anseia ou brama pelas correntes das águas, que a princípio ela não encontrou, mas que ainda está passando por baixo dos seus pés, ele está dizendo, assim como ela anseia, ela procura, ela vai de encontro até que ache aquela fonte, assim, Senhor, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Assim como essa corça desesperadamente sai à procura dessa fonte, Deus, eu quero sair à procura de ti. Assim como essa corça, Deus, ela sai à procura desta água, assim, ó Deus, eu quero encontrar o Senhor. Esse deve ser o anseio do homem e de uma mulher que deseja a Deus, que quer a Deus, que está desesperadamente por não só ter um encontro com Deus, mas como já declarou o profeta Oséias, se não me engano, em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o convite de Deus. Não só termos uma experiência com Deus no Natal, ou num culto da virada, não só termos uma experiência com Deus num determinado momento, em um acampamento, em uma conferência, mas continuarmos seguindo o fluxo, continuarmos indo à fonte, que a fonte é Ele, inesgotável, que não para jamais. Este deve ser o anseio de um homem e uma mulher de Deus. Por isso o salmista está olhando e está observando que aquela corça tem um desejo, aquela corça tem um anseio incontrolável, aquela corça não para até encontrar aquela fonte. Deixa eu liberar uma palavra sobre nós, você pode receber isso. Não pare até que você não seja saciado. O profeta Ezequiel disse que ele viu um rio, e esse rio dava com água nos pés. Depois o rio dava com água nas canelas, com água nos artelhos, joelhos. Daqui a pouco dava com água na cintura. Daqui a pouco não se podia medir mais. A pergunta que eu te faço é: a que nível você quer estar com Deus? Se você quiser estar no nível de ter água nos pés, você vai viver. Se você quiser estar no nível de querer ter água acima nos joelhos, se você quiser ir um pouco mais fundo, com água nos lombos, você pode ir. Mas se você quiser entrar no nível ainda maior, ao qual não se pode medir a profundidade que você está no seu relacionamento com Deus, Ele te convida a ir. Sabe por quê? Porque o oceano de Deus não tem fim. Na presença de Deus, quanto mais a gente pede, mais Ele derrama. Porque Deus é uma fonte inesgotável de graça, de poder, de unção, de glória, de provisão, de tudo que a gente precisa. Por isso, eu quero te falar algumas coisas importantes nesse salmo que a gente pode encontrar. Quando você toma a Coca-Cola, a sua sede não é saciada. Mas quando você toma água, você sacia a sua sede. A grande questão e a grande pergunta que a gente deve se fazer é: a que fonte eu estou bebendo? E o salmista nos ensina coisas preciosas aqui nessa noite. A primeira coisa, a necessidade de Deus. Se nós queremos um avivamento, irmãos, se nós queremos uma mudança de vida, se nós queremos receber mais de Deus, nós precisamos entender a necessidade que eu tenho de Deus. Deus não é mais uma pessoa na minha vida. Não, Deus é a pessoa.
Deus não é mais um caminho, Ele é o caminho. Deus não é mais uma verdade que eu ouvi, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é tudo que nós precisamos. Nós necessitamos de Deus. Se não me engano, se foi Calvino ou não, mas é uma frase que diz assim: se Deus tirar a mão de cima de nós, nós sentamos no colo do diabo e chamamos ele de pai. Porque o que nos sustenta, irmãos, é a graça de Deus, é o poder do Espírito. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos: sem mim, nada. Quando ele está dizendo nada, é nada. Nada vocês podem fazer sem mim. Por isso, Moisés disse: nós não vamos sem a tua presença. Porque sabemos que sem a tua presença é fracasso na certa. Sem a tua presença nós não vamos conseguir realizar nada. Nós precisamos de Deus, irmãos. Assim como a costa sai desesperadamente à busca de água, de correntes de águas, de uma fonte, assim nós devemos sair à procura de Deus. Olha como o salmista diz: como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Um certo escritor chamado Alex Carrel, ele disse: o homem tem necessidade de Deus como tem necessidade de água e oxigênio. O homem tem necessidade de Deus como tem necessidade de água e oxigênio. Quem aqui já perdeu o fôlego? Eu quase morri afogado uma vez. É desesperador você perder o fôlego, você querer respirar e não conseguir. A gente precisa de oxigênio, a gente precisa de água, a gente precisa de Deus. A gente consegue viver sem uma casa, a gente consegue viver de aluguel, a gente consegue viver sem um carro, a gente pode andar a pé, a gente consegue viver sem ter muita roupa, a gente consegue viver sem ter muito calçado, a gente consegue se adaptar a ambientes, mas a única coisa pela qual a gente não consegue viver sem é a presença de Deus. O homem que vive e quer viver longe da presença de Deus está fadado ao fracasso. Tudo que ele buscar, tudo que ele conquistar é comparado a nada. Por isso o grande sábio Salomão disse: olha, eu percebi que o homem sem Deus corre atrás do vento. Alguém já pegou vento? A não ser a Dilma que estocou o vento. Você não consegue pegar. O homem sem Deus é o homem que conquista e chega no final da vida, parece não ter conquistado nada, porque correu atrás do vento. Por isso Deus é a pessoa mais importante. Quando Davi pecou, o Senhor apareceu a ele e ele disse: Senhor, uma única coisa eu te peço, pode tirar o palácio, pode tirar a riqueza. Eu imagino Davi conversando com Deus: mas não tira a tua presença. Porque se eu perder o dinheiro, eu trabalho de novo e conquisto. Se eu perder o palácio, eu refaço de novo, né, a minha autoridade. Mas olha, se eu perder a presença, eu serei como Sansão. Ficarei como um palhaço perto dos inimigos. A presença de Deus é tudo que nós precisamos, irmãos. Tomar Coca-Cola, irmãos, não é uma necessidade, é uma opção. Porque a gente sabe que a Coca-Cola, a Lu já falou que várias vezes, a Coca-Cola ou qualquer outro refrigerante faz mal para a sua saúde. Mas a água não. A água te beneficia. Tomar Coca-Cola não é uma necessidade. Porque o que é necessidade? Necessidade é aquilo que eu preciso, eu tenho que fazer. Se eu deixar de tomar água hoje, amanhã, depois da manhã, vai me acontecer alguma coisa? Vai. Agora, se eu deixar de tomar Coca-Cola um mês, um ano, vai me acontecer alguma coisa? Não. Por quê? Porque não é uma necessidade, é uma opção. Agora, tomar água, não, é uma necessidade. O corpo humano é formado por 70% de água. Então é uma necessidade nossa buscar a Deus. É uma necessidade nossa. O consumo diário de água, por exemplo, diz os especialistas, deve ser de 2 a 3 litros no mínimo. Porque se você não fizer isso, você está colocando o seu corpo em risco. A gente vê várias pessoas que desencadeiam problemas, por exemplo, como renais. Por falta de quê? De água. Chega lá no médico, o médico diz: olha, você tomou muita água? Não. Então quando a gente
negligencia algo que deve ser não uma opção, mas uma necessidade, a gente padece. Por isso o salmista está dizendo: assim como a corça sai desesperadamente em busca das fontes de águas, eu quero também sair desesperadamente em busca de Ti, ó Deus. Irmãos, a necessidade de buscar a Deus, nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos de Deus. A Europa hoje tem tudo. As pessoas vão para os Estados Unidos, vão para a Inglaterra, vão para o Canadá para conseguir dinheiro, mas a coisa mais preciosa que a Europa tinha era a presença de Deus. Os grandes avivamentos, os maiores reformadores do mundo saíram de lá. Eles têm tudo, mas está como a igreja de Laodiceia, pobre, cega e nu, porque já não tem mais a presença. Nós precisamos de Deus. Deus não é uma opção na nossa vida. A Coca-Cola é, mas assim como a água é uma necessidade, Deus é uma necessidade. Eu preciso de Deus. Segunda coisa que o salmista nos ensina aqui é o anseio pela presença de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar diante de Deus? Você já alguma vez, irmãos, ficou desesperado por Deus? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Por exemplo, estava no trabalho e eu ficar contando as horas de querer chegar em casa ou ir para o monte, de falar com Deus. Sabe, às vezes eu estava ali no trabalho e falava: Deus, nossa, eu queria estar orando, eu queria estar buscando ao Senhor. Mas sabe o que acontece na nossa vida? A gente é como aquele garoto e aquela garota apaixonada. Para conquistar a gente rala, mas depois que conquista, muitas vezes a gente já não leva tão a sério. Por isso que muitos casamentos se desfazem. Começou numa paixão assim extraordinária, mas acabou porque não alimentaram o amor. Por isso a ideia de Oséias é: conheçamos e prossigamos. Porque tem como conhecer e deixar de conhecer. Tem como conhecer e deixar de amar, porque o amor pode esfriar. Tem como conhecer e deixar de não buscar mais a Deus, que o Espírito pode se apagar em nós. A chama pode, ficar fraca. E o que me faz permanecer é o anseio pela presença. Coisas que você pode colocar aí para detectar se você de fato tem anseio por Deus ou não. Primeira delas, leitura da sua palavra. Coisas que você pode colocar aí e ver se você tem anseio por Deus ou não. Dedicar pelo menos um tempo em oração. Coisas que você pode colocar aí para ver se você está com anseio de Deus ou não. O culto na igreja. Irmãos, esses dias eu falei aqui, eu até esqueci que dia, mas foi no culto de sábado. Eu faço reflexões comigo mesmo. Eu fico, por exemplo, às vezes a gente tem uma igreja para poder ir, e às vezes a gente deixa de ir porque está cansado, porque tem uma série para terminar de ver, tem um filme, tem uma compra para fazer. A pessoa arruma exatamente na hora do culto. Aí eu fico pensando assim: poxa, quantas pessoas estão num país perseguido? Quantas pessoas gostariam de sair com a Bíblia durante o dia e parar alguém na rua e falar: rapaz, você conhece Jesus? Eles não podem fazer isso porque são mortos. Quantas pessoas não podem nem falar para os seus filhos que eles são crentes? Como na Coreia do Norte, por exemplo. Quantos cristãos se reúnem alta hora da madrugada, no momento de silêncio que ninguém está vendo, porque eles não podem ser descobertos. E às vezes você tem tudo isso aí e você não desfruta. Aí sabe quando a gente dá valor? Como diz o ditado, a gente dá valor quando a gente perde. Aí estoura uma perseguição no Brasil, começa a prender pastor, começa a prender crente, começa a acontecer isso e aquilo que não está, muito difícil de acontecer. Aí a gente vai valorizar. Aí você vai ver gente lá na cadeia orando, buscando, pregando para todo mundo, até para as paredes. Por quê? Porque a gente tinha muito e não valorizou. Sabe? A gente precisa entender, irmãos, que na abundância a gente tem que valorizar ainda mais. Quando a gente tem muito, a gente tem que valorizar ainda mais. Às vezes a gente não valoriza.
Às vezes você tinha lá, você tinha pouca condição financeira, aí você regrava tudo. Aí quando você tem muito, você joga fora. A gente não valoriza. Por isso a gente tem que ter um anseio pela presença de Deus. E qual que o salmista nos mostra alguma coisa aqui no seu anseio, a profundidade do seu anseio. Qual que é? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não é algo superficial. Ele está dizendo, eu tenho sede. Ele está falando de algo tão profundo. Ele está olhando para dentro dele. Ele está dizendo, eu tenho sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Porque às vezes nós conhecemos Deus só na superficialidade. É superficial demais. Você está batendo um pé ali e está falando, nossa, eu conheço a Deus. E Deus está dizendo para você, tem mais, você pode mergulhar mais, você pode ir mais profundo, tem mais glória para a sua vida, tem mais poder para você receber, tem mais experiências para você viver. E você está dizendo, não, eu quero só isso aqui está bom. Deus está dizendo, não, vem mais fundo. Dois pregadores foram pregar no Salmo 23, um sobe, prega, expõe um texto, todo mundo o aplaude. Mas as pessoas ficaram da mesma forma. O segundo pregador no outro dia subiu ao púlpito, pregou o mesmo salmo, com erros de português, muito simples. Mas quando terminou a sua pregação, as pessoas choravam. E quando ele desce do púlpito, ele é interpelado pelo aquele primeiro pregador. E ele o pergunta, olha, o que houve? Porque pregamos o mesmo texto. Por que as pessoas reagiram de forma diferente? Ele disse, é muito simples. Você pregou sobre o salmo do pastor. Você conhece o salmo. Eu conheço o pastor do salmo. É superficial, irmãos. A gente olha para alguns cristãos e vê superficialidade. Não tem profundidade. Por que o vento bate aí? A gente está numa época de chuva. Por que as árvores estão caindo? Porque as raízes estão superficial. Uma raiz que está arraigada em profundidade, pode bater o vento que for, ela continua firme. Mas quando a gente está superficial, qualquer vento que vem bate, a gente cai. É por isso que o salmista está falando da sua profundidade, a minha profundidade. Olha, a profundidade que ele coloca na sua busca. Minha alma tem sede de Deus. O salmista não buscava a Deus naquele momento para suprir uma necessidade simplesmente carnal, mas espiritual. A minha alma, Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Eu não estou buscando a Ti para uma bênção. Eu estou buscando a Ti porque a minha alma, o ser aqui dentro de mim, anseia pelo Senhor. E nada que eu venha buscar, nada, se eu tomar a Coca-Cola, ela não vai saciar a minha sede. É o Senhor que eu procuro, é o Senhor que eu quero, é o Senhor que eu busco. A minha alma tem sede do Senhor. Aonde está o seu anseio? Em que Deus está o seu anseio? O anseio do salmista está em Deus. Às vezes a gente está com anseio em coisas fúteis, banais, passageiras, arrancando o cabelo, preocupado, sem noite dormir, corre para lá, corre para cá. Onde está o seu anseio? Sabe, a gente vê pessoas, pastor Bruno, que gastam a noite, dobra a noite, faz hora extra e se mata de trabalhar. Isso não é pecado, irmãos, mas você também tem o mesmo anseio por Deus. Você também, um dia eu estava vendo o David Leonardo contar uma coisa que é muito interessante. Ele disse assim que uma vez ele passou uma madrugada toda, e eu já fiz isso. Passei a madrugada toda vendo aquela série Prison Break. Aquilo é uma prisão mesmo. Aqui a gente prende de um jeito, meu amigo. E quando chegou no outro dia, o Espírito Santo disse para ele: você nunca passou uma madrugada na minha presença. E às vezes é assim. A gente vira a noite no trabalho, a gente gasta 3, 4, 5 horas assistindo algo que às vezes não vai fazer sentido nenhum, não vai mudar nada na nossa vida, mas a gente não consegue ficar, como disse Jesus aos seus discípulos: vocês não conseguem ficar 1 hora comigo? 1 hora comigo, vocês estão dormindo, eu encontro vocês cochilando, dormindo. 1 hora, meu irmão, um anseio, sim, você pode fazer todas essas coisas, mas Deus tem que estar acima de todas elas. O seu anseio por Deus tem que ultrapassar todas as demais coisas.
É buscar em primeiro lugar o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então anseie por Deus, busque por Deus, faça por Deus o melhor que você pode fazer. Tenha profundidade nisso, que isso não seja raso na sua vida. Mas ele não só tem profundidade, ele tem pressa, pastor Bruno, por encontro. Quando poderei entrar para apresentar-me, Deus? Isso é pressa. Quando, Senhor? Ele está contando no relógio, ele está contando os minutos, ele está contando o tempo, ele está dizendo consigo mesmo: quando, Senhor? Senhor, eu estou com um anseio tão grande em encontrar-te, Deus. Quando será? Quando será? Quando será? Eu quero a Ti. Às vezes a gente passa o dia todo, irmão. Deus me chamou essa atenção em 2019, final de 2019, o Espírito Santo me chamou e disse assim: você não está tendo tempo comigo. E desde 2019 eu disse: Deus, todos os dias eu vou gastar tempo na sua presença. Ai, como isso faz diferença. A gente não deve orar para que as pessoas vejam a gente orando, mas você deve querer, desejar a Deus, ter intimidade com Deus. Tem que ter pressa para encontrar o Criador. Ele tinha pressa. Quando, Senhor? Quando? Você está no trabalho, irmão, conta a hora, quanto minuto. Você está andando na rua, quanto tempo? Deus, eu quero, poxa Deus, até agora eu não separei um tempo para Ti. Eu preciso separar 30 minutos, 40 minutos. Eu preciso ler a Tua palavra, eu preciso saber o que o Senhor quer falar comigo hoje. Eu preciso, Deus, Senhor, eu quero falar contigo. Pressa. A gente tem pressa para tanta coisa. A gente tem pressa para construir a casa, a gente tem pressa para conquistar bens, a gente tem pressa. Isso não é pecado, irmãos. Mas numa soma natural, aonde está a sua maior pressa? Nas coisas do mundo ou nas coisas de Deus? Essas coisas são passageiras, disse o Senhor. A gente está focando mais nas coisas temporais do que nas coisas eternas. O salmista tem anseio pela presença. E eu encerro dizendo: ele não só tem anseio, mas a confiança de quem busca na fonte certa. Porque você está assim tão triste, disse o salmista, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Porque o avivamento, irmão, para que o avivamento venha, nós precisamos em primeiro lugar olhar para dentro. O salmista disse: porque você está assim tão triste, ó minha alma? Ele está falando consigo mesmo. A gente está preocupado com tanta gente, olhando para tantas pessoas. Você está preocupado com o filho do outro, com o casamento do outro, com a família do outro. Preocupa com o seu. Constrói você primeiro. A Bíblia diz sobre isso: não queira tirar o argueiro, o cisco que está lá no olho do irmãozinho, sendo que tem uma trave no teu. A gente está preocupado com tanta gente. Meu irmão, preocupa com a sua família, com os seus filhos. Você que é pai e mãe, preocupa com os seus filhos. Se eu estava ouvindo a pregação, e o pastor disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou: cara, um menino vai para a faculdade, fica 3, 4 anos na faculdade, ele se perde. Se ele ficou 18 anos na casa do pai, a pergunta é: quem errou? Se o filho passou 18 anos com você, ficou 3, 4 anos na faculdade e se perdeu lá, você errou no ensino. Porque um muçulmano, irmãos, ele se converte, a conversão genuína, ao Deus vivo. Mas eu nunca vi um muçulmano mudando para qualquer outra religião. Porque eles são ensinados, encucados. Entra na cabeça do sujeito, está ali. Eles estão lá encucando a todo momento. E a religião que mais cresce, mais vai crescer até 2050, são os muçulmanos. Porque eles não estão olhando para o outro, eles estão preocupados com eles. A gente precisa olhar para a gente. Se a gente quer um avivamento que comece de nós, a gente precisa olhar para nós. A gente precisa olhar como está a minha vida. Imagina se eu olho para mim, como está a minha vida de oração, como que eu estou lendo minha Bíblia, como que eu estou buscando a Deus. Imagina se cada um de nós começa a olhar para a gente e deixa de olhar para a vida do vizinho, começa a se preocupar com a gente. Meu irmão, vai haver uma explosão de Deus. Uma graça de Deus vai ser derramada. O poder do Espírito Santo vai ser manifesto. Você quer ver um erro clássico que a gente comete? Hoje eu vou à igreja para buscar algo de Deus. Está errado.
eu não venho à igreja para buscar algo de Deus. Eu venho à igreja para entregar algo que eu recebi. Aonde eu recebi? Quando você entrou para dentro do teu quarto, fechou a tua porta, orou em secreto, buscou ao Pai, você recebeu, você traz. Porque na ceia, irmãos, ninguém ia pegar, todo mundo dividia. Então a gente recebe no pessoal para a gente transportar isso, para a gente distribuir isso, para a gente compartilhar isso, para a gente celebrar isso no coletivo. A igreja é um corpo, não é um membro. E no corpo a gente divide. Cada membro do meu corpo se beneficia de outro membro. O meu dedo se beneficia da mão, a mão se beneficia do braço, o braço se beneficia da parte do meu corpo por inteiro. É a gente recebendo no pessoal, entregando no coletivo. Então imagina se cada um de nós começarmos a buscar a Deus em casa antes de chegar no culto, 30 minutos antes, 40 minutos antes. Imagina se cada um de nós começa a construir uma canção dentro da nossa casa. Imagina se cada um de nós começa a receber, Lázaro, algo de Deus. E quando todo mundo chega no culto, imagina você como um vaso de Deus, recebendo o azeite do céu sobre a sua vida. E aqui a gente vem para se derramar um no outro. Imagina que isso vai virar. Só que o problema é que a gente deixa de buscar no pessoal e vem para o coletivo esperando alguma coisa do outro. E aí a gente começa a se frustrar. Porque às vezes Deus não quer fazer em você através do outro, Deus quer fazer em você através de você mesmo. Por isso a gente tem que entender que a gente tem que olhar para dentro. A gente tem que entender como salmista, discernir a dor, porque está assim tão perturbada dentro de mim. A gente saber o que está doendo aqui dentro. A gente saber qual é o grau da minha dor aqui dentro. A gente saber como está o estado da nossa alma. A gente saber avaliar como está o estado do nosso coração, da nossa vida com Deus. Pegar um termômetro ali e colocar quanto que está hoje. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso buscar ao Senhor. Por fim, irmãos, a gente buscar de forma correta. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. As pessoas mais frustradas, irmãos da terra, são as pessoas que estão colocando a sua confiança em coisas erradas. Mas quando você coloca a sua confiança em Deus, como há vários textos na Bíblia, onde o salmista vai dizer: olho para os montes, de onde virá o socorro? O socorro vem dele que fez os céus e a terra. Oh, eu olho para Ele, dele virá o socorro. Eu olho para Ele, dele virá o resgate. Eu olho para Ele, eu busco a Ele, e Ele tem poder de fazer nova todas as coisas. Às vezes o primeiro templo pode ter sido destruído, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Às vezes você caiu em algum momento da sua vida, mas a Bíblia diz que o meu justo não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta, o coloca de pé. Às vezes você foi atacado pelo diabo, o inimigo te atacou, lançou dardos, veio contra a sua vida, mas veio com uma represália tão grande, mas ele vem por um caminho, daqui a pouco por 7 caminhos ele foge de você, porque é um Deus que caminha contigo. Às vezes você está cansado, mas o Senhor é o que te renova, te coloca de pé. Às vezes você entrou nesse culto aqui e diz: mas eu estou tão cansado, tão exausto. Quantas vezes já aconteceu comigo? Eu estou na igreja cansado, exausto, e daqui a pouco termina um culto debaixo de glória, de poder de Deus. Você sai dali como se você tivesse sido um médico, tomado uma injeção. É a presença de Deus. Na presença de Deus há abundância de alegria. Na presença de Deus há delícias perpétuas. Na presença de Deus, aleluia, renovo. Na presença de Deus a manifestação de dons espirituais. Na presença de Deus, meu irmão, até a tristeza salta de alegria. Orar essa noite. Ah, Espírito Santo, eu quero te convidar a orar neste momento. Se você quiser nessa noite sair do seu lugar e vir aqui ao altar para nós orarmos juntos, eu quero te convidar nessa noite. Você que diz, você que está pensando consigo mesmo: olha, eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu não nasci para somente bater os pés na água. Eu nasci para ser como a corça.
que caminha, que corre, que encontra a fonte de água e dali sacia a sua sede. O Espírito Santo vai saciar você nessa noite. O Espírito Santo vai saciar você nessa noite. Você nessa noite que está neste lugar, quiser vir aqui à frente, nós vamos terminar aqui debaixo de um clamor, buscando a face de Deus. Nós vamos buscar ao Senhor nessa noite. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achados de vós, diz o Senhor dos exércitos. Eu quero te convidar nessa noite a nós virmos aqui e clamarmos a Deus juntos, buscarmos a presença de Deus, ansiosos por um encontro com Deus. Eu te convido nessa noite a sair dessa casa, sair deste lugar, sair dessa igreja, e não apenas ouvir mais um sermão, mas colocar em prática o que Deus está falando ao seu coração, e sair daqui desesperadamente como uma corça que está correndo no deserto à procura de uma fonte de água, e sair daqui nessa noite dizendo: eu estou à procura de Deus, eu quero achar Deus, eu quero ter um encontro com Deus, eu quero buscar a Deus. Tranque-se no seu quarto. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Deus está falando com gente aqui que parece que está vivo, mas está morto. Tem águas para serem derramadas sobre a sua vida. Irmãos, um dia Jesus encontrou com uma samaritana, e ele disse para aquela mulher: mulher, eu sei qual é a sua sede. A sua sede está dentro de você. No dia que você continuar bebendo desse poço aqui, você vai continuar tendo sede. Mas como assim? É porque a sua sede não é saciada aqui. É por isso que você já passou por 5 casamentos. Mas o dia que você beber da água que eu lhe der, ela vai fluir dentro de você. E naquele dia, você acredita que ela deixou o cântaro para trás e saiu com um novo cântaro cheio? Presença de Deus. Voltou para a cidade de Samaria, pregou o evangelho e abençoou aquela cidade. Deus está dizendo para você: quer sair com o cântaro cheio hoje? Quer ser como a corça que está desesperadamente correndo em busca de algo que não é passageiro? Quer ser como a corça que está em busca de algo que é certeiro? Eu vou encontrar. Eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar nessa noite. Eu queria que você tivesse a liberdade de se ajoelhar se você quiser, ficar em pé se você quiser. Mas eu queria que você agora não se preocupasse conosco. Imagine você agora dentro do seu quarto. Imagine você agora no lugar, você e Deus. Você e Deus. Você e Deus. Começa a se derramar agora. Começa a imaginar uma corça correndo pelo deserto, acelerada, e de repente ela se encontra com a fonte. E daqui a pouco todo aquele cansaço, toda aquela correria que ela teve, valeu a pena, porque ela teve um encontro com a fonte. Meu Deus, eu quero liberar uma palavra aqui. Você entrou aqui cansado nessa noite, mas quando você tem um encontro com a fonte que é Jesus, você sai transformado, você sai cheio. Você não vai sair daqui, irmão, com menos do que você entrou. Não. Porque um jovem chegou com 5 pães e 2 peixes, e ele viu 5 pães e 2 peixes na mão daquele que pode fazer todas as coisas, multiplicar, matar a fome de homens e mulheres e crianças, e ainda sobrar 12 cestos. Aleluia! Ela está transbordando. Ela está transbordando. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Eu queria que você orasse agora. Ore agora. Ore agora. Ore agora. Ore agora. Ore. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Vamos clamar por avivamento. Vamos clamar. Clame pelos seus filhos, pelos seus netos. Daqui 50 anos, talvez você não esteja mais aqui, mas os seus filhos vão estar, os seus netos vão estar. E a pergunta que eu te faço é: o que você plantou para eles colherem? Comece a plantar hoje. Como o pastor Bruno escreveu no seu livro, herança. Herança.
é algo de muito valor que você deixa para alguém, mas o legado é o que você deixa em alguém. É o que você deixa em alguém. Nós liberamos uma palavra aqui nessa noite, que os nossos filhos não vão nos conhecer apenas porque nós somos bem-sucedidos em alguma área da nossa vida. Não, não. Eles vão nos conhecer. Nós vamos deixar um legado de oração na vida deles. E que todas as vezes que o desespero bater a porta do coração, o medo, a angústia, eles vão dizer: eu tenho a fonte certa, eu tenho a fonte correta. E eles vão à presença de Deus. Nós liberamos uma palavra que muito mais do que herança, nós vamos deixar um legado na nossa casa, deixar um legado para os nossos filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós oramos essa noite, porque nós não queremos ser como Ezequias, que viu o seu filho Manassés ter o pior governo da história. Não, não, não é isso que nós queremos. Nós queremos ver, nós queremos ser como um Jó, que viu os seus filhos na sua velhice, e os seus filhos eram mais belos, mais bonitos. Oh, e o Senhor os abençoou. É isso que nós queremos. Nós liberamos uma palavra nesse altar nessa noite, que da nossa casa vai sair filhos cheios do teu Espírito, porque nós vamos buscar um avivamento pessoal, um avivamento familiar. Nós buscaremos um avivamento, nós buscaremos uma transformação. Nós queremos mergulhar em Ti nessa noite. Leva-nos, ó Deus, leva-nos ao mergulho, leva-nos ao mergulho, Pai, da Tua presença. Tira-nos, ó Deus, da mesmice, tira-nos, ó Deus, leva-nos ao mergulho da Tua presença. Tem mais sobre nós, Senhor. Tem mais sobre nós, Senhor. Nós estamos com sede, com sede. O Espírito Santo está dizendo aqui para nós: deixa seu cântaro, deixa o cântaro que você carregava todos os dias ao que era em vão, e recebe da água que está sendo jorrada dentro de você, recebe da alegria que está sendo colocada dentro de você. Oh, porque ainda o louvarei. Você vai voltar a louvar ao Senhor. Deus está derramando água sobre terras secas essa noite. Deus está derramando água sobre sedentos essa noite. A você que está em casa agora, nós oramos para que aonde essa água de Deus passar, cure os enfermos agora, os doentes. Oh, nós oramos por uma multidão sedenta, não por água dessa terra. Uma multidão não em busca de uma substância que não mata a sede. Uma geração, Deus, que não está em busca de um refrigerante, de algo que é passageiro, não, não, mas uma geração que está em busca de água viva, água que mata a sede, Senhor. Oh Deus, nós não queremos ir na fonte errada, nós queremos ir na fonte certa, Deus. Gera em nós isso. E a minha oração é para que comece hoje um despertamento espiritual na vida desses irmãos aqui. Que volte hoje aquele mesmo desejo ardente de mergulhar no rio, aquela piscina que às vezes tem em casa e a gente nem dá um mergulho. Nós oramos para que tudo aquilo que o Senhor colocou para a gente desfrutar, nós vamos voltar à essência novamente. Nós vamos buscar a Ti, Senhor. Gera uma sede, gera uma sede, gera uma sede, gera uma sede nos corações. Gera uma sede. Que a partir dessa noite, Senhor, o Senhor possa nos dar ainda mais sede pela Tua palavra, mais sede pela Tua presença, insaciável. Eu oro para que, se colocarmos uma Coca-Cola, para que, se colocarmos qualquer outra substância na nossa boca, que não for da fonte certa, que nós venhamos ter nojo, que nós venhamos cuspir isso, e que nós venhamos recalcular a rota e ir na fonte certa e na fonte correta. Nós oramos para que comece um avivamento e despertamento sobre cada vida, cada coração, em nome de Jesus. Fonte de águas vivas. Aleluia. Tu és a fonte. Quero beber. Vamos cantar para finalizar. Diga, levante as suas mãos assim, ó. Jesus está aqui. Aleluia.
sacia minha sede. Cante isso. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte. Diga. Fonte de águas vivas. Quem é a fonte? Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Será que você pode dar um aplauso e um glória ao nome de Jesus? Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Nós desafiamos você, irmãos, a partir dessa semana, tira pelo menos 15 minutos de oração, leitura da palavra na sua casa. Se você não tem o hábito de fazer por muito tempo, tire 15 minutos.